Iniciando as atividades na semana na clínica, é natural sempre na segunda, hoje é terça, ainda mais que o final de semana foi estendido em função do prolongado, que nós temos uma demanda, perguntas de alguns pacientes questionando em relação ao uso. O paciente colocou, comecei o tratamento com ácido para olheiras e semana passada peguei o gel com pH mais elevados porque a minha primeira versão ardeu muito. Na primeira vez que eu passei não ardeu nadinha e agora eu passo e sinto uma leve ardência. Isso é normal? Sim. Então, o que acontece? Esse é um paciente que tem deposição de melanina. Então, nós estamos utilizando o tio glicólico e o ternexâmico. Nós iniciamos com um pH um pouquinho mais baixo, pela avaliação da pele, e sentiu uma ardência. Então, a gente avisa bem, olha, se sentiu uma ardência muito forte, nos comunica. Ela nos comunicou, nós levamos o pH, ela começou a utilizar o ácido. E aí, agora está sentindo uma leve ardência. Isso é normal? Sim, isso é normal. Nós podemos retornar para ela que sim, isso é normal, essa ardência, só que a gente tem que ficar monitorando para ver se não vai. Vamos colocar um ácido azelaico, 15%, vamos botar um pH de 4, pela avaliação que eu fiz da pele tá bom, e vamos fazer um sabonete de enxofre a 3%. E vamos indicar a fototerapia, luz azul e luz vermelha. Anda com sua camiseta um pouco diferente, com o meu amigo Thiago, que agora tem um estilo muito mais tênis sem meia e tudo mais. Pergunte de hoje mais descontraído, perguntas boas, vamos lá. A K Estética perguntou assim, o que você achou do Fantástico sobre o mercado da beleza? Quando eu assisti, né? Não assisti o Fantástico, mas muita gente me falou sobre o Fantástico. E recebi ali e não assisti. Eu vou fazer o dever de casa e vou assistir. Queria que tu desse um zoom na cara do João lá. Por? Só um zoom lá. João, o que você acha da caneta pressurizada? Não pode, essa pergunta já foi respondida. Caneta pressurizada. Muitas vezes. Pressurizada. Cara, olha, vou falar de novo. Pode ser utilizado, não tenho dúvida nenhuma. Agora, se for perguntar assim, eu utilizo, não utilizo. Hoje é o dia do professor, tu sabia? Tu vai ter aula com o papai? Vai ter aula comigo? Deixa sempre o teu paciente bem alinhadinho. Eu vou te ensinar uma coisa, coisas diferentes agora. A gente começa com o central. A partir daí, a gente sempre vai triangulando, ó. Imagina que eu estou fazendo um ala aqui, um ala aqui, um ala aqui, tá? Então, tu vai fazendo esses alas. Um ponto importante, sobe o grupo. Tem alguns pacientes que eles querem deixar a sobrancelha arqueada. Aí tu vai pegar lá a pupila dela, tá? E aí, se a Bruna, eu sugiro que tu faça isso, ó, a Bruna quer deixar a sobrancelha arqueada. Ela vai deixar, porque se ela não quiser, ela bloqueia depois. Sobe, Bruna. No tratamento nós vamos iniciar, mas nós precisamos achar o agente causador, tá? Eu preciso descobrir o que está causando isso, porque se essas estrias ainda estão surgindo, nós temos alguma coisa aí de errado e a estria ela pode ser apenas o sintoma de alguma coisa mais grave. Estria, mancha e as bolinhas. Deixa pra mim, até amanhã tá chegando as tuas receitas e provavelmente algumas perguntas a mais. Isso nunca ninguém perguntou e eu nunca falei isso nos cursos e quando eu comecei a estudar no final da graduação. Se tu quer estudar, tu tem que aprender a estudar. E aí eu fui para a literatura médica entender como que os médicos estudavam o seu cotidiano, porque tu tem inúmeras doenças e tu tem inúmeros recursos terapêuticos. E aí que eu encontrei a primeira vez o termo raciocínio clínico, que mais tarde o professor Mário Wagner, no doutorado, trouxe ele para dentro da minha vida profissional de novo, no segundo ano de doutorado. O raciocínio clínico, ele é estudado há muito tempo, que é a ideia de como que os profissionais da saúde, obviamente, a ideia do eixo vem da literatura médica, como que eles estruturam o pensamento para resolver os seus casos. Inicialmente, na década de 70, eles trabalhavam com uma teoria processual. A teoria processual deu suporte aos primeiros modelos propostos de raciocínio clínico na década de 70, onde se pensava na prática do profissional da saúde na ideia hipotética dedutiva, ou seja,
Tu levantava uma hipótese e fazia uma dedução se o que a pessoa tinha, o teu tratamento era, e tu ia descartando hipóteses. Essa forma de aprendizado, ela foi descartada porque um novato inexperiente jamais teriam condições iguais de adquirir o mesmo conhecimento. Ou seja, na década de 80 eles evoluíram para teoria estrutural. A teoria estrutural ela foi baseada nos dados já na década de 80 que eles utilizavam para o beisebol. Tem até um filme de beisebol com análise dos dados que tu vai somando informações, vai somando conhecimento. Não importa se tu é experiente ou novato, tu vai ter que ter aquele conhecimento e ele vai ficar armazenado numa base de dados. E aí toda vez que tiver um caso, tu vai associar essa base de dados para resolver o caso. Só que eles chegaram à conclusão que não basta tu ter o dado, tu tem que saber estruturar o dado. E aí os caras desenvolveram uma pesquisa mais tarde e utilizam a palavra experts. E aí tem uma relação interessante aí. Que eles descobriram que os experts com maior acurácia são capazes de identificar o maior número de relações fisiopatológicas durante a resolução de um caso, sugerindo que havia encapsulado um conhecimento fisiopatológico dentro de um contexto clínico. Ou seja, são pequenos conhecimentos de fisiopatologia de funcionamento de casos clínicos e, obviamente, de como resolver esses casos clínicos. E aí, a exposição repetitiva a esses casos criam esquemas mentais chamado por alguns autores de scripts de doença. Louco isso, né? Então, por isso que a gente assiste um monte de aula, às vezes, e não tem, né? Ah, tu tá lá assistindo, não tá. E aí? Agora, se o professor, e hoje é o dia do professor, se o professor começa pelo revés e traz o estudo de caso e te leva ao processo do entendimento fisiopatológico, tu tem um porquê, tu tem um objetivo, e isso fica armazenado. Faltam 20 minutinhos para a aula inaugural do... Olha lá. Vai começar em breve, ok? Fica ligadinho aí, já aviso os colegas, vamos falar sobre raciocínio clínico para o tratamento de estrias. Aula inaugural do pós-graduação, estamos juntos, valeu! Uma boa noite a todos, é um prazer imenso fazer a aula inaugural do nosso pós-graduação, com ênfase em raciocínio clínico. Qual é o segredo da entrega de resultado? O segredo é que não tem segredo algum, né? Não existe segredo algum. Nós na clínica... Galera, tá aí. E o Thiago estava me contando ontem na live que uma das pautas foi ter um termo, né? Como se fosse um dicionário da área da estética. O pessoal tava pedindo pelo Tassinário, que era o dicionário da estética. Olha aí. Então o lance é o seguinte: se tu tem dúvida, quais termos tu gostaria que eu explicasse, desenvolvesse, escrever? Coloca aqui embaixo. O que tu tem dúvida em relação a terminologia, em relação a conceito? Coloca aqui na caixinha. Valeu!